Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e também sobre a sua família. Aqui é a Samila Nunes, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E antes de nós estarmos iniciando, quero convidar você, se você ainda não for inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, comente e compartilhe, para que o nosso canal continue crescendo e para que essa palavra possa chegar a mais pessoas. E hoje eu vou estar falando com você a respeito da oração. O porquê que é que muitas das vezes nós não conseguimos orar. E todas as vezes que nós falamos de oração, nós precisamos entender que a oração ela está atrelada, associada à vontade de Deus. Quando nós olhamos para a oração do Pai Nosso, nós vamos ver que Jesus vai dizer o seguinte, olha, que não seja feita a minha, mas a sua vontade. Vejamos que a oração do Pai Nosso não é uma reza, mas é um exemplo, né? É uma demonstração, uma forma de se orar. E na oração do Pai Nosso está destacado justamente a vontade de Deus. Então perceba que a oração ela está intrínseca, né? Ela está ligada, condicionada à vontade de Deus. E é por isso que existem muitas pessoas que não têm as suas orações respondidas, né? As suas orações não são respondidas porque aquilo que elas estão pedindo, estão clamando para que seja feito, não está em conformidade com a vontade de Deus. Também existem outros motivos que impedem que as nossas orações sejam respondidas, como por exemplo, desentendimento conjugal, né? Quando eu estou em desentendimento com meu cônjuge, a minha oração não é respondida. Quando eu estou contra, né, a vontade de Deus, contra a lei de Deus, os princípios de Deus, a minha oração também não é respondida. Quando eu estou em pecado, também a minha oração não é respondida. Eu preciso confessar o pecado, arrepender, para que minha oração seja respondida. Isso tudo nós encontramos na Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura que vai, né, nos relatar sobre isso. Mas nós precisamos entender que a nossa oração, ela precisa caminhar com a vontade de Deus. Então, se eu oro, né, conforme a vontade de Deus, há uma grande possibilidade da minha oração ser respondida, né, atendida. Quando Jesus ele está no Getsemane, ele vai dizer, olha, Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas se não for possível, que seja feita a sua vontade. Então perceba que a vontade de Deus era que o seu propósito divino fosse feito. Então, acima ali, né, do pedido do seu próprio Filho, né, Jesus Cristo, prevalecia a vontade de Deus, que era de salvar a humanidade por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então nós precisamos entender que a oração ela está atrelada à vontade de Deus. Por que é que nós precisamos orar? Eu vou trazer aqui 3 versículos que vão nos mostrar, né, o porquê que é que nós precisamos orar. E o primeiro deles está em Filipenses, no capítulo 4, versículo 6. Vai dizer o seguinte, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Então, o que a Sagrada Escritura está nos dizendo, olha, antes que você seja afetado emocionalmente, né, pela depressão, pela ansiedade, pelo toque, pelo medo, né, coloque todas as suas preocupações, tudo aquilo que tem te causado ansiedade em súplica, né, em oração diante de Deus. Então, para o seu bem-estar emocional, né, para o seu bem-estar sentimental, para que você esteja bem consigo mesmo, fale com Deus. Coloque toda a sua preocupação diante de Deus. Olha que interessante, né? Para a nossa saúde emocional, nós precisamos orar. E eu vou trazer aqui também para vocês um outro versículo que está em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que vai dizer assim, orai sem cessar. Queridos, veja que aqui, né, há uma ordenança para que se ore sem cessar. E aqui não está se falando de uma oração repetida, né, aquela coisa que se repete, você fica ali horas e horas orando, não. O sentido aqui está em você ter uma regularidade, em você ter o hábito, né, de orar.
Ou seja, a oração, ela precisa fazer parte do nosso hábito. E quando nós entendemos isso, nós vencemos essa barreira que nós temos, né, de dificuldade de orar. Quando nós entendemos que a oração precisa fazer parte do nosso hábito, nós rompemos nessa dificuldade de falar com Deus. E por fim, quero trazer aqui para vocês Marcos capítulo 11, versículo 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Ou seja, para aquele que pedir, né, orando, crendo, não existe limites para a oração. Não existe limites para que esta oração seja respondida. Ou seja, onde há impossibilidade, a fé começa a entrar em ação. Então vejamos que a oração é profundamente, né, importante para a vida do cristão. Nós precisamos orar. E por que é que nós muitas das vezes não conseguimos orar? E a grande questão está no fato de que nós estamos em uma batalha espiritual. O inimigo da nossa alma não quer que nós ajoelhemos, que nós falemos com Deus. Porque quando nós estamos orando, falando com Deus, nós estamos expondo as nossas necessidades diante de Deus. Nós estamos aprofundando o nosso relacionamento com Deus. Quando nós estamos falando com Deus, existe uma grande possibilidade das coisas começarem a acontecer na nossa vida. E vejamos aí que os grandes avivamentos que aconteceram, principalmente aí na Inglaterra, foram por meio do quê? Da oração. Então, quando eu estou em oração, há a possibilidade de acontecer vitória, livramento, cura, avivamento no meio do povo de Deus. E o inimigo não quer que isso aconteça. O inimigo da nossa alma não quer que isso aconteça. Então, o que ele vai colocar? Distrações, aquele cansaço, um sono terrível. Muitas vezes você vai orar, você sente aquele sono que é sem explicação. E tudo isso, né, são aí obras do inimigo para que você seja impedido de orar. Mas é aí que está o X da questão. Muitas vezes, né, na maioria das vezes, nós não sentiremos vontade de orar. Porque há uma luta entre a nossa carne e o nosso espírito. Mas é quando nós não sentimos vontade de orar que nós precisamos dobrar, né, o nosso joelho e falar com Deus. Vencer aí a nossa carne. E aí eu quero que vocês lembrem daquele versículo, né? 1 Tessalonicenses, orai sem cessar. Ou seja, a oração precisa ser um hábito. Então, quando eu, né, entendo que eu preciso ter disciplina na oração, fica mais fácil vencer essa barreira, né, que me impede de orar. Mesmo não estando com vontade, mesmo não tendo motivos, né, aos meus olhos de orar, né, eu ainda assim vou orar, porque é um compromisso que eu firmei com Deus, é um hábito que eu tenho para manter o meu relacionamento com Deus. Então, quando eu entendo que a oração precisa ser um hábito na minha vida, né, que eu preciso ter disciplina na oração, essa barreira aí, ela tem uma grande possibilidade de ser quebrada. E aí nós conseguimos vencer essa batalha espiritual que nós temos enfrentado constantemente, né, na nossa vida cristã, de orar, de falar com Deus. E essa foi a palavra que Deus colocou, né, no meu coração para esse dia de hoje. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e muito obrigada por você ter ficado comigo até o momento desse vídeo. E sem mais demorar, né, muito obrigada. Deus abençoe sua vida e até o nosso próximo vídeo.